Olá pessoal, tudo bem? Se você é novo por aqui, eu sou Larissa Mello do Ateliê Dona Lissa e este é um canal para falarmos sobre costura. E neste vídeo eu quero costurar junto com vocês essa linda bolsinha infantil, que é ótima para as meninas levarem para o balé, com os acessórios que toda bailarina carrega. Olha como essa bolsinha é super fofa. Na frente da bolsinha pode ser costurado uma bailarina ou uma sapatilha de bailarina, né? Ou bordado, ou até mesmo o nome, como eu fiz nessa daqui, onde eu utilizei a técnica do ponto caseado, né? Que é o pet appliqué. Essa bolsinha ela é toda de zíper na sua parte aqui de cima. Colocamos uma abinha lateral para a bolsa ter uma boa abertura, né? Como vocês podem ver aqui. Então ela tem essa abinha de um lado e do outro. Tem essa alcinha super confortável e esse modelinho eu fiz com nylon dublado para ficar mais fácil de poder limpar a bolsa internamente. E então, vamos costurar essa linda bolsinha? Então, pessoal, vamos começar aqui a costurar a bolsinha de mão para balé. Primeira coisa que eu vou adiantar aqui, nós vamos fazer a alça, vamos fazer a lateral da bolsa e vamos fazer o pet appliqué, que é a decoração que eu vou fazer no corpo da bolsa, tá? Então, para início aqui eu vou preparar a alça. Eu pego uma faixa que vai estar no esquema do molde. Essa daqui é a faixa que nós vamos utilizar para cobrir a alça. Então é o seguinte, eu pego a faixinha, eu vou dobrar uma margem de costura e vou encapar a alça, né? Essa daqui é aquele cordão de algodão. Esse aqui nem é algodão, mas ele é para alça. Então é basicamente isso. Então tá aqui a alça alfinetada, agora a gente vai passar uma costura nesse lado e nesse lado, um pespontozinho. Então estamos aqui com as duas alças prontas. Agora a gente vai fazer a decoração na parte da frente da bolsa. Nesse caso aqui eu quero colocar o nome costurado com aquela técnica do pet appliqué. Então é isso que eu vou fazer agora. Então agora que a gente terminou de preparar esse detalhe da bolsa, a gente vai fazer a partezinha lateral. Como que vai ser? É essa pecinha aqui e a gente vai pegar duas partezinhas dela, colocar direito com direito, passar uma costura nesse lado maior aqui da pecinha e desvirar e rebater essa costura, tá? Então vamos lá. Tá aqui então a pecinha pronta e a gente faz a mesma coisa com a outra. Estamos aqui então com as duas pecinhas prontas, agora a gente vai pro corpo da bolsa. Agora a gente vai costurar a parte externa da bolsinha, né, que são essas duas partes aqui. Nós vamos colocar direito com direito e passar uma costurinha apenas nessa parte aqui da bolsa, com um pezinho de máquina. Então tá aqui a parte principal da bolsa, onde a gente passou a costura. Eu não falei, mas antes de costurar, eu cortei o molde no tecido, cortei o molde na manta R2, passei ao ferro, cortei as rebarbas e vim para a costura. Então eu fiz essa preparação antes da costura, tá ok? Agora então nós vamos costurar o forro. Nesse caso aqui eu vou utilizar o nylon dublado como forro, para ser uma bolsinha fácil de limpar internamente, né? E dar uma estrutura na bolsa. Então a mesma coisa, a gente vai colocar direito com direito
né? E eu vou passar uma costura aqui, só que agora vai ser diferente. Eu vou deixar uma abertura aqui no meio, pra gente conseguir desvirar essa bolsa depois. Então, passa uma costura, dá retrocesso, né? Dá um espaço, dá retrocesso novamente e passa a costura. Eu gosto sempre de já ir limpando a peça, tirando os pedacinhos de linha, que isso facilita o nosso trabalho. Então tá aqui, passei a costura, deixei uma abertura aqui no meio pra gente poder revirar. Ela ficou assim, tá ok? O que nós vamos fazer agora é pregar o zíper no contorno da bolsa, conforme eu tô mostrando aqui. Só que eu cometi um pequeno deslize, pois eu esqueci de colocar a alça deste lado. Né? Então, eu tô adiantando aqui a gravação desse vídeo só para passar essa informação para vocês. Antes de colocar o zíper, antes das próximas cenas onde eu explico colocando o zíper, vocês vão colocar a alça, não tem mistério nenhum. A alça nós já preparamos ela, então você vai medir o centro aqui da bolsa, conforme a medida dessa largura aqui, e você vai dar um espaçozinho do centro pro lado de 6 centímetros e pro outro lado de 6 centímetros a mesma coisa, e posiciona a alcinha no meio desses 6 centímetros, tá? E aí você coloca ela, né, o lado direito da alça com o lado direito do tecido, desse jeito, prende com alfinete, passa uma costurinha nas duas alcinhas aqui. E depois que você pregou a alça, aí sim você vem e coloca o zíper. Agora a gente vai pegar o corpo da bolsa e vai aplicar o zíper. Então aqui a gente vai colocar o zíper nessa parte da bolsa. Eu vou utilizar um zíper a metro. Vou abrir ele. Então vou colocar o direito do zíper, né, no direito da bolsa. Iniciando daqui. Aí você pode ir alfinetando desse jeito aqui, com o alfinete assim, que a gente consegue passar a costura sem ter que tirar o alfinete. E na maioria das vezes não quebra a agulha, mas pode acontecer. Nesse cantinho da lateral aqui, arredondado, se ficar um pouco difícil, a gente pode dar um piquezinho no zíper. Por exemplo, aqui, eu vou dar um piquezinho aqui, bem pequenininho, para ele ajustar melhor, tá? Então fica assim, alfinetado, e aí a gente passa a costura com um pezinho de máquina e depois faz tudo do outro lado do mesmo jeito. A gente tira os alfinetes. E agora ficou assim, a gente faz do outro lado a mesma coisa. Então agora eu coloquei a alça, eu vou passar uma costura nas duas alças para reforçar antes de colocar o zíper. Tá aqui as duas alças pregadas, agora a gente termina de colocar o zíper e faz a mesma coisa com a alça do outro lado. Então tá aqui pronto o zíper pregado com a alçazinha já no lugar.
Então tá aqui, agora eu coloquei a alça dos dois lados da bolsa, né? E nós vamos então pegar aquela partezinha lateral, onde a gente já preparou, e a gente vai colocar ela aqui na bolsa agora. Os dois lados eu usei do mesmo tecido, então não importa, mas se você estiver utilizando um lado com tecido do forro e o outro lado tecido principal, você posiciona o lado tecido principal com o tecido principal da bolsa, tá? Então o que que nós vamos fazer? Vou até cortar aqui esse excesso do zíper para facilitar aqui o nosso entendimento. Nós vamos então posicionar essa pecinha da seguinte forma: aqui em cima do zíper, na lateral, onde tem esse desenho aqui no contorno da bolsa, a gente vai posicionar o lado menor dessa pecinha, né? E a lateral dela vai vir aqui no contorno com o zíper. A gente alfineta e passa a costura nisso aqui. A mesma coisa você faz do outro lado. Posiciona a pecinha e passa a costura aqui no contorno do zíper. Essa fase aqui é muito importante a gente dar o retrocesso, porque essa pecinha aqui é que ela vai dar sustentação na lateral da bolsa. Então, para não abrir a bolsa, é bom a gente dar o retrocesso para ficar uma costura bem firme. Então, fica aqui desse jeito, com a costura passada. Faz a mesma coisa do outro lado. Prontinho, então as duas peças estão aqui pregadas. Agora a gente vai colocar o forro. O forro é o seguinte: você vai posicionar direito do forro com direito do tecido principal da bolsa e passar uma costura nesse contorno todo aqui. Alfineta e passa a costura. Passamos a costura. Agora o que é que nós vamos fazer? Tem essa pecinha que nós costuramos aqui dentro, nós costuramos a lateral dela, né? E a outra lateral ficou aqui. Essa outra lateral a gente vai puxar para costurar nessa lateral aqui do corpo da bolsa. Então vai ficar um pouquinho emboladinho aqui, mas a gente vai posicionando e aí a gente consegue colocar direitinho. Alfineta aqui para você poder conseguir manusear bem na máquina, tá? E aí passa a costura normal. E aí fica desse jeito aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? Puxa essa lateral da pecinha e posiciona aqui na lateral do zíper da bolsa. Então aqui ficou desse jeito, costurado essa lateral. Agora a gente vai pegar o forro e vai posicionar nesse lado da bolsa e vai passar a costura do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Pode ficar um pouquinho emboladinho pra gente conseguir costurar, mas não é difícil, tá? É só a gente alfinetar bem aqui que a gente consegue passar a costura sem problema nenhum. Então tá aqui, a gente passou a costura do outro lado também. E aí agora eu vou dar uns picotes nessa costura desse lado e do outro lado também. Eu vou utilizar a tesoura de picotar, mas se você não tiver, você pode dar vários piquezinhos nessa lateral, tomando cuidado com a costura, para não
passar em cima da costura, tá bom? Então tá aqui, a gente fez o picote principalmente na lateral arredondada da bolsa, tá? E aí agora a gente vai desvirar a bolsa pela aquela abertura do forro que a gente deixou, a gente vai com cuidado puxando. Esse modelinho de bolsa é bem legal porque ele não tem acabamento com zíper, tá? Pra quem não gosta, acha difícil colocar zíper, esse não tem acabamento assim, ele é todo embutido. Então tá aqui aquela lateral que a gente fez da bolsa, isso aqui que vai dar sustentação na hora que abrir a bolsa, abrir o zíper da bolsa, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos com muito cuidado aqui passar uma costura rebatendo nesse contorno todinho aqui, tá? Essa costura ela vai aparecer na parte da frente como na parte de dentro do forro, mas vai rebater de modo que o zíper não agarre, não aconteça nada, tá? Então fica assim a costura que a gente passou rebatendo do lado de fora e aqui do lado interno. E aí agora nós vamos colocar o cursor do zíper pra gente poder desvirar a bolsa e fazer o arremate final. Aí eu gosto de fechar a bolsa todinha com o zíper e aí depois passar o zíper novamente pra gente poder manter ele aqui no meiozinho da bolsa. Viu? Aí agora quando a gente tá passando pela segunda vez, o zíper fica fechado. E aí a gente vai desvirar a bolsa. Se bem que ele vai acabar abrindo o zíper aqui, não adianta. A gente vai desvirar a bolsa e depois a gente fecha ele. Então a gente vai desvirar pelo aquele buraquinho que a gente deixou aberto na parte do forro. Agora pra gente poder embutir essa lateral da bolsa, que é o fundo da bolsa e dá o formato, né, do fundo da bolsa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar aquela, muitas pessoas chamam de caixinha de leite, né, aquele fundo da bolsa que a gente desenhou do molde, é o formato de uma caixinha de leite. Então a gente vai posicionar o meio da costura com o meio do zíper aqui. Abre essa costura aqui, posiciona direitinho de modo que o tecido lá dentro não fique dobrado. A gente até abre essa daqui para na hora que passar a costura não ficar grosseiro. E aí a gente pode alfinetar aqui para segurar essa abertura enquanto a gente abre a parte de baixo também. E aqui na parte de baixo a gente faz a mesma coisa. Então tá aqui, a gente abriu também a caixinha de leite do forro, posicionamos direitinho junto com a parte de cima, né? E agora a gente vai passar uma costura reta aqui, bem reforçada. Aqui passamos a costura
Então, de um lado e do outro. E a gente faz isso do outro lado da bolsa, igualzinho. E aí a gente fez a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai desvirar a bolsa novamente. E aqui a nossa bolsinha já tem uma forma. Olha como fica a costurinha aqui da caixinha de leite. Internamente também fica uma costurinha bem delicadinha. Então aqui já temos o formato da bolsa em pezinha. Aqui já temos o formato da bolsa. Então a gente ainda tem aquela abertura do forro lá. O que a gente pode fazer? Passar uma costura na máquina, bem rentezinha aqui a beiradinha, ou fazer com pontinhos invisíveis. Mas como eu costurei aqui, né, eu fiz esse forro com nylon dublado, eu prefiro passar uma costurinha bem rente a essa beiradinha aqui. Então, eu alfinetei aqui e vou passar uma costurinha bem na beiradinha. E a costura tá aqui bem na beiradinha. E a nossa bolsinha já está pronta. Olha que gracinha. Fica uma ótima bolsinha para levar pro balé, porque aqui é o formato exatamente da sapatilhazinha de balé, né? Colocar os acessórios da criança. Então assim, ó, a alcinha que dá para levar na mão, dá para a criança levar no ombro, né? O zíper, aquela lateral do zíper aqui, aquela lateral da bolsa, ó, é para ela ter um limite de abertura, porque como a gente colocou um zíper que vai de um lado ao outro, essa abinha aqui, ela dá um limite na abertura da bolsa. Então fica bem legal, ó. Vendo? A bolsa não cai, não abre toda. Ela tem esse limite de abertura. E é uma bolsinha bem espaçosa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo, que eu vou responder logo que possível, tá bom? Antes que vocês me perguntem, o esquema do molde eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aproveita e curte esse vídeo, compartilha e se inscreva aqui no canal. Não deixe de receber a notificação dos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau!